título da nossa tela. Obviamente, lembrando aquele episódio envolvendo o Yuri Alberto e o Mano Menezes. Números do atacante do Corinthians nesse início de temporada, nos primeiros 6 jogos, só fez 1 gol. 16 finalizações até marcar, e olha quantos minutos até marcar. Nos últimos 2 jogos, já 2 gols, diminui muito o número de minutos até conseguir fazer um gol, vai de 373 para 88. Finalizações, ele precisa de 1,5, quando ele precisava de 16. E as grandes chances convertidas ali melhoram também os números do Yuri Alberto. E aí, virou do vilão, passou a herói? Tudo é um exagero, né? Quando se trata de grandes times brasileiros, time de massa como o Corinthians. De qualquer maneira, a gente sabe que confiança é algo muito importante para o atleta, para o jogador de futebol, para o centroavante, talvez mais ainda, né? É bom para o Yuri Alberto, para ele tentar se recuperar, ele voltar a fazer gol. Um chamou ele de burro e outro chamou ele de um melhor atacante que caberia e qualquer time no mundo gostaria de ter. Isso passa muito também pela confiança que vem do banco de reservas, né? É óbvio que a gente já citou a melhora coletiva do Corinthians, ainda não é tão significativa e pesada para dizer que o Corinthians está jogando o melhor futebol do Campeonato Paulista, porque é um começo de trabalho, mas é um time mais organizado. A partir de uma organização, você tem jogadores também que conseguem munir melhor, com melhores passes, o seu atacante. É o Yuri Alberto saindo da centroavância e indo mais para o lado, é um cara entrando mais em diagonal. Isso tudo ajuda. Você está dizendo que o time é mais organizado, mas você mesma falou agora há pouco que o Corinthians levou sufoco do Botafogo. No primeiro tempo levou. No primeiro tempo. E voltou para o segundo tempo mais organizado. Coisas que aconteciam antes continuam acontecendo. Sim, ainda existem falhas, porque é um começo de trabalho, Abel. E não dá para imaginar que vai consertar. Ele teve um treino, 2, eu acho. E assim, você pega um número, ok, o Corinthians melhorou, 6 gols, conseguiu um 4-1 ontem, que foi a vitória mais elástica desde aquele 3-0 sobre o Liverpool lá no final de junho do ano passado. Então, assim, você está falando de um resultado que é ainda expressivo, mas é um time que levou 34 finalizações, somado ontem contra a Portuguesa. Então, assim, é um time ainda que tem uma vulnerabilidade. Ainda eu não entendi. Foram 34 finalizações. Em quais jogos? 13 da Portuguesa e 21 do Botafogo ontem. 21 finalizações. Então, aí você pega um time mais qualificado, com mais assertividade ali na hora de definir. É isso que eu estou dizendo. Eu sei que o torcedor do Corinthians está empolgado e tem que se empolgar porque o time realmente vinha jogando mal até contra adversários mais fracos, mas também tem que colocar o pé no chão. Com certeza. Tem que se analisar as coisas que aconteceram. Você acabou de destacar muitas finalizações de Portuguesa e também do Botafogo, não é isso? Exato. Um primeiro tempo ruim. Tem que comemorar. Voltou a vencer, goleou, Romero fez gol, Yuri Alberto está fazendo gol. Tem que comemorar. Mas também tem que pôr o pé no chão e esperar, por exemplo, jogos como o próximo. Com certeza, Ou estou errado? Não. Ou estou sendo chato de plantão? Não, até porque a gente está falando de 2 jogos, não dá para se empolgar por conta disso. O que eu vejo é, mais do que os gols e a vitória elástica de ontem, algumas dinâmicas do time. Assim, você vê um time que tem uma saída de bola melhor, é muito mais claro quando tem a posse de bola, você vê um Garro, e aí eu acho que é válido o ponto que você ressaltou, que o Mano não teve a opção de contar com ele, mas que é muito influente no jogo do Corinthians. Você tem muito mais profundidade com o Wesley pelo lado esquerdo. Ontem foi mais o Romero, mas no outro jogo teve o Fagner e você vai ter o Mateuzinho. Então, assim, você vê dinâmicas de um Corinthians que pode evoluir com o Antônio Oliveira, mas ainda é muito cedo para falar se isso vai dar certo, se o time tem tudo para decolar ou não. E o Antônio Oliveira já fez algumas mexidas, o Caetano pelo lado esquerdo já é ali uma ideia dele, até o time que ele ensaiou contra a Portuguesa, com Pedro Raul na referência e o Yuri Alberto com mais mobilidade, não teve tempo de consolidar porque o Pedro Raul se machuca, mas já há um técnico trabalhando, tentando soluções. Mas como essas soluções ainda são muito recentes, não teve tempo ainda de consolidar, é natural que o Corinthians sofra no meio desse processo até o time encaixar. Porque os times do Antônio Oliveira dificilmente concedem tantas finalizações como o Corinthians concedeu nos últimos 2 jogos. No Cuiabá, no Atlético Paranaense, eram times muito bem armados na defesa. E na defesa que eu digo, começando pelo ataque. A pressão pós-perda que os times dele faz, o encaixe coletivo, a proximidade das linhas, isso ainda não está consolidado no Corinthians. Por isso que eu vejo que hoje o fator principal é realmente a virada de chave da confiança.
do técnico que chega, mostra que todo mundo vai ter oportunidade, que dá moral para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um reflexo disso. Não virou um perna de pau da noite para o dia. Acontece que estava em baixa, já acumulando um desgaste da temporada passada com a torcida, e esse desgaste acabou indo também para o treinador. O Mano chegou a dizer algumas vezes que perder muitos gols acabava comprometendo o resultado do time, isso, de certa forma, direcionado ao Yuri Alberto. Então o cara vai murchando, e chega um novo treinador que dá moral, que fala que ele vai ser importante, que já o conhecia de outro trabalho, na época em que era auxiliar do Santos. Eu vejo que isso tem um impacto inicial, que é de passar uma outra mensagem para os jogadores. Até o Rojas, mais uma vez, entrando, participativo, com uma atitude diferente que a gente viu de outros jogos. Deu assistência? O Maicon subindo de produção, a dificuldade que o Maicon estava para jogar, agora mais solto, também mais confiante, em passe, lançamento. Então, esse primeiro impacto do Antônio Oliveira é de dar moral para o time, de melhorar a confiança. A partir daí, com confiança mais alta, jogadores, de certa forma, desempenhando melhor o que ele espera, é natural que o time evolua taticamente, tecnicamente, mas eu vejo que o principal agora é a forma como o Antônio Oliveira mudou a mentalidade do Corinthians e a atitude dos jogadores. Segunda vitória seguida, obviamente, que aumenta a confiança não só do Yuri Alberto, que a gente citou agora há pouco, mas de todos no Corinthians. E continuamos falando do Corinthians com tela no nosso Futebol 360. Números! Era só chamar o Mister? Corinthians antes e depois da estreia de Antônio Oliveira em 2024. Antes, 6 jogos com apenas uma vitória e 5 derrotas. Aproveitamento era 16,7%. Agora, 2 jogos, 2 vitórias, o aproveitamento vai para 100%. Melhora o saldo, né? Melhora a média de gols, não é isso? Era de meio, agora é de 3. E os gols sofridos, né, como disse a Natália, melhora o saldo. É o melhor técnico do mundo e o Corinthians vai voar? Calma. Pegou 2 jogos teoricamente mais fáceis, contra 2 adversários mais tranquilos, vamos dizer, de se enfrentar, mas é bom ressaltar, o Corinthians vinha jogando mal contra todo mundo. E o Antônio Oliveira conta com o meio-campo que todo mundo aqui todo mundo concorda que o Garro melhora a qualidade, né, e a criação de jogadas do Corinthians. E o Mano vinha treinando com ele como titular, só não podia usar. Ele não estava inscrito, a liberação só foi liberada há pouco tempo. Vamos com a nossa análise tática? Não temos Eugênio Leal com férias eternas, curtindo o carnaval, mesmo depois do final do carnaval, mas temos aqui o olho do Donk, não o olho Leal. Rapaz, espero corresponder à altura, hein? Que vai trazer pra gente um pouco mais dessa análise do que acontece nesse novo Corinthians, André Donk. Exatamente. Como jogou o time do Antônio Oliveira nas 2 partidas, tendo como base a formação de ontem, o que a gente tem visto dessa equipe do Antônio Oliveira? Ontem parte de um 4-3-3, assim como no outro jogo, com algumas diferenças, mas aí depois a gente entra nelas. Vamos falar especificamente de ontem. É uma linha de 4, mas no momento defensivo. Quando esse time tem a bola, o que acontece? O Caetano joga como um terceiro zagueiro, já que ele é de fato um zagueiro, ajuda na saída de bola e libera o Léo Maná. O Ranieri, muitas vezes, ele vai estar jogando bem próximo dos zagueiros para ajudar na saída de bola. Então, o Corinthians sempre tendo essa saída com 4 jogadores, a meu ver, mais qualificada, com mais opções para sair com qualidade no passe. E o Ranieri é muito bom nisso. Tanto que no terceiro gol, se você olhar direitinho, ele dá um passe vertical para o Maicon, que aí vai colocar o Wesley em profundidade. O Léo Maná sobe pelo lado direito, ele é o cara que vai subir por aqui, e o Wesley pelo lado esquerdo. O Romero tendo liberdade também pelo lado direito, e aqui daqui a pouquinho a gente vai entrar no detalhe, porque isso é uma coisa que mudou bem em relação ao que foi com a Portuguesa. O Yuri Alberto sendo centroavante, e esses 2 caras, Maicon e Garro, tendo muita influência e muita liberdade. Eles são os grandes pensadores, criadores do time. Não foi coincidência que o Maicon deu 2 assistências no jogo, embora numa situação de cobrança lateral, e que o Garro tenha feito uma grande partida. É o cara que busca o jogo a todo momento, que vai se aproximar do Léo Maná, vai se aproximar do Romero, do Ranieri, a mesma coisa o Maicon desse lado com o Wesley. São os 2 caras que têm muita mobilidade e dá muita dinâmica no meio de campo. O Maicon com muita liberdade para chegar no campo de ataque.
E aqui o Wesley sendo o cara da profundidade pelo lado esquerdo, tendo muita liberdade e algo que o Corinthians podia explorar. Eu ainda acho que é um cara, naturalmente, até pela idade, que ainda precisa amadurecer, tem algumas tomadas de decisão equivocadas, mas para mim é o cara mais talentoso, do 1 contra 1, do mano a mano, para jogar em profundidade, é o cara mais qualificado que o Corinthians tem hoje e precisa dessa sequência, tem feito por merecer. O que eu falo que mudou em relação à Portuguesa? Jogou o Fagner aqui contra a Portuguesa e não o Léo Maná. O Fagner, muito mais profundidade, subindo muito mais. E até o Breiler lembrou do Yuri Alberto com o Pedro Raul. O Yuri Alberto jogando muito mais dentro da área com o Pedro Raul, o que possibilitava o Fagner ir muito à linha de fundo. O Léo Maná, se você olhar, ele foi um lateral, lógico, mais ofensivo que o Caetano, mas ainda tímido em relação à profundidade. Muito porque o Romero foi esse cara. Se você olhar o lance do pênalti sofrido pelo Wesley, quem vai para a linha de fundo e faz o cruzamento é o Romero, não é o Léo Maná. O Léo Maná ajudando muito na construção, mas também sendo o cara para segurar ali, fazer a cobertura pelo lado direito. Um lateral que ajudou na construção, subindo mais que o Caetano, mas quase nunca indo para a linha de fundo, atacando mais por dentro, sendo mais uma opção até da saída de bola. Então, isso que mudou em relação à Portuguesa, o jogo contra a Portuguesa. O Romero sendo o cara mais da profundidade, não lateral. Lembrando, até o exemplo da Portuguesa, o Fagner. É o cara que estava dentro da área quando sofreu aquele pênalti discutível que o Corinthians acabou convertendo. Então, essa foi a mudança. O Garro tendo muita liberdade, o Maicon tendo muita liberdade, o Romero funcionando muito bem pela ponta. Aí a gente vai ter as mudanças. Entra, já é bom lembrar também, pontuar em que momento. Já foi aos 70 minutos com estágio de jogo mais avançado. Entrou o Matias Rojas na vaga do Romero. Do Wesley, perdão. Foi o Wesley que entrou no Matias Rojas. O que acontece? Você tem uma inversão do Romero nesse aspecto, para ser o cara mais de profundidade pelo lado esquerdo, o Romero e o Rojas atacando muitas vezes por dentro, sendo o meio-campista com uma característica diferente, tanto que o Corinthians perde profundidade pelo lado direito. Se você olha a assistência do Rojas para o gol do Yuri Alberto, ele jogando um pouco mais por dentro em relação ao que vinha jogando a equipe. Você depois também tem a entrada do Fausto Vera para fazer exatamente a mesma função que o Maicon, mas aí é um estágio que o Corinthians já estava com o jogo praticamente resolvido. Então foram questões mais pontuais em relação a isso. E aí, no final do jogo, uma das outras alterações é o Romero vindo para a referência e o Gustavo Silva sendo o ponta pelo lado esquerdo. Então o Romero mostrando muita versatilidade, fez gol de cabeça, 2 gols de cabeça no caso, podendo ser uma possibilidade de centroavante para o Corinthians, lógico, numa situação mais improvisada, e o Gustavo Silva entrando do lado esquerdo. E até na reta final da partida, entra o Hugo também, no Caetano. Tem a questão do Matheus Araújo também no Garro, mas foi ali também nos minutos finais. Mas taticamente é legal falar do Hugo, que atua mesmo até como um terceiro zagueiro em algumas vezes, como na reta final da partida, é que ele entra já aos 80, também quando o jogo estava resolvido. Então, ali o jogo já estava controlado, não deu tanto para analisar. Porque no jogo contra a Portuguesa, o que aconteceu até uma outra variedade tática que o Corinthians pode ter, no momento que vai tentar segurar vantagem. Fazer isso daqui. Raniel descer e fechar com uma linha de 5. Foi a 5 na reta final contra a Portuguesa. Contra o Botafogo, com o jogo resolvido, pouco aconteceu. É até difícil falar que teve uma linha de 5. Não teve, mas assim, é uma possibilidade que o Corinthians pode ter em jogos maiores, que vai tentar sustentar uma vantagem pequena, de 2-1, por exemplo. Isso pode acontecer, aconteceu contra a Portuguesa. Levantei e vim aqui para a nossa tela para cumprimentar o amigo. Muito obrigado. Que estava pressionado também, assim como o Corinthians, o André Donk estava pressionado, substituindo o Eugênio Leal aqui. Não, uma missão simples. Então você deu show também. Essa linha de 5, de repente, pode aparecer contra o Palmeiras. Tudo isso aqui funcionou maravilhosamente contra a Portuguesa, contra o Botafogo. Tem que funcionar também contra o Verdão. Clássico, jogo grande. Se não funcionar, já vem corneta.